operações envolvendo funções. Sejam duas funções f e g, tal que o domínio da f tem uma interseção não vazia com o domínio da g. Aqui, f e g são funções cujo domínio e contradomínio são subconjuntos dos reais. Então, definimos a soma das funções f e g como sendo uma nova função denotada por f mais g, onde a lei que define essa nova função f mais g, ou seja, f mais g num valor x, é, por definição, a soma da f calculada em x mais o valor da g calculado em x. E aqui o x ele é tomado na interseção dos domínios da f e da g. Analogamente, a gente define a diferença ou subtração das funções f e g, escrevendo f menos g, cuja lei que define é essa aqui, ou seja, f menos g calculada num valor x é a diferença f de x menos g de x, e aqui mais uma vez, onde x é um valor na interseção dos domínios. A multiplicação ou produto das funções f e g é uma nova função denotada escrevendo dessa forma aqui, e cujo valor num ponto x, esse x na interseção dos domínios da f e da g, então f vezes g calculada num ponto x é o produto da f calculada em x pela g calculada em x. E finalmente, a gente define a divisão ou quociente. Escrevemos f sobre g dessa forma, cuja lei é dada pelo quociente de f por g. Só que agora, o domínio de f e g, ele é domínio da f, interseção domínio da g, tirando desse conjunto, que é a interseção dos domínios, todos os valores de x que anulam a g. Porque esses valores de x que anulam a g vai inviabilizar o cálculo desse quociente. Então, o domínio de f sobre g, em geral, não é a interseção dos domínios da f pela g. Por quê? Porque a gente, além disso, tem que excluir os valores que anulam a g de x. Então, basicamente, a gente tem aqui 4 operações que a gente pode efetuar sobre duas funções f e g, estando definida em geral na interseção dos domínios, e no caso da divisão, além da interseção dos domínios, a gente tem que retirar do domínio, vamos considerar aqui f de x, raiz de x,
g de x, raiz de x menos 4. Aqui, domínio da f, x tem que ser maior ou igual que zero. E domínio da g, x menos 4 tem que ser maior ou igual que zero. Isso aqui implica x maior ou igual que 4. Então, o intervalo fechado em 4 mais infinito. Então, aqui, a soma da f com a g, uma nova função, a gente viu, ela é definida como sendo f de x mais g de x. Então, basicamente, é a raiz de x mais raiz de x menos 4. Agora, o domínio dessa função f mais g é os valores de x que satisfazem essa condição e essa, ou seja, a interseção dos domínios, é o que a gente já tinha visto. Então, basicamente, a gente tem que fazer a interseção do domínio da f, domínio da g. Só que o domínio da f, vamos representar graficamente aqui, intervalo fechado em zero mais infinito. E o domínio da g, fechado em 4 mais infinito. Aqui, o que a gente faz é a interseção dos domínios. Essa faixa que é comum a ambos vai corresponder aos valores de x maior ou igual que 4. Então, nesse caso, o domínio de f mais g corresponde ao intervalo 4 mais infinito. Aqui, a diferença, basicamente, só muda o sinal aqui positivo, fica negativo, porque a gente está tomando a diferença aqui. E o domínio, também a gente viu, é a interseção dos domínios, ou seja, não muda em relação ao caso anterior, 4, fechado em 4, infinito. Mesma coisa, produto. A gente pode, nesse caso, também definir o produto, que seria raiz de x vezes raiz de x menos 4. E o domínio também se mantém como intervalo 4 mais infinito. E o quociente de f por g, calculado em x, seria raiz de x sobre raiz de x menos 4. O domínio aqui, ele é a interseção dos domínios, que a gente viu seria basicamente o intervalo fechado em 4 infinito, só que a gente tem que extrair os valores do domínio da g, que é o que está no denominador, onde ela se anula, ou seja, 4. Então, ele, em vez de ser fechado em 4 mais infinito, ele se torna aberto em 4 mais infinito.